Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Observatório do Oriente Médio. Hoje nós vamos conversar sobre a importância do Saara Ocidental para o Marrocos. Esse vídeo ele foi motivado pelo vídeo que foi postado na semana passada, quando conversamos sobre as relações diplomáticas entre Marrocos e Israel. O Marrocos passou a reconhecer o Estado de Israel ano passado, em dezembro do ano passado. Esse acordo, esse reconhecimento, foi com a intermediação do governo Donald Trump, ainda enquanto presidente dos Estados Unidos, e no acordo foi estabelecido que os Estados Unidos reconheceriam a soberania do Marrocos sobre o território do Saara Ocidental. Ou seja, houve a necessidade de colocar na negociação o território do Saara Ocidental, um território muito disputado pelo Marrocos, e nós vamos entender por que esse território é tão importante para o Marrocos, que chega até mesmo a importar para a política externa nacional. Então, nós vamos seguir um roteiro, vamos explicar um pouco de eventos do Saara Ocidental desde a ocupação espanhola, vamos fazer uma cronologia de eventos pós-retirada da Espanha do território, e vamos tentar entender por que o Saara Ocidental ele é importante para Marrocos, analisando as riquezas terrestres do território saara e as riquezas marítimas. Bem, como vocês podem ver no mapa, esse é o território do Saara Ocidental. No mapa, o mapa menor, que aparece o globo, nós vemos que o Saara Ocidental está localizado no noroeste da África, do continente africano, e ele faz fronteira com três países, que são o Marrocos, a Argélia e a Mauritânia. A capital do Saara Ocidental é El Laion, que fica no norte do país. Dentre essas cidades, uma das cidades mais importantes é a cidade de Bukra, que é onde fica a mina, talvez uma das maiores minas do continente africano e do mundo, de rocha de fosfato. É uma das maiores riquezas do Saara Ocidental e nós vamos conversar sobre ela lá na frente. Essa parte mais clara do território Saharaui, Saharaui, é difícil essa palavra, Saharaui, a parte mais clara é a parte ocupada atualmente pelo Marrocos, que o Marrocos reclama como parte do seu território. Reclama porque antes da presença espanhola, como nós vamos ver mais adiante, o Marrocos já tinha esse território como território integrado ao seu país. O território em vermelho, mais escuro, é controlado pela Frente Polisário. A Frente Polisário ela é a que reclama a independência do Saara Ocidental. É um grupo de combatentes que foi formado para combater a presença espanhola e a presença marroquina. E a linha vermelha, que separa a parte mais clara da parte mais escura, é o muro marroquino. Ele é um muro fortificado e existem extensões territoriais com minas terrestres. E as maiores extensões de minas terrestres do mundo se encontram no muro fortificado do Marrocos. Nós vemos também, dentro do território argelino, a cidade de Tindouf, que é onde fica os campos de refugiados do Marrocos. Os fluxos de refugiados eles foram para Tindouf durante o confronto entre a Frente Polisário e forças marroquinas, e até hoje elas se encontram, muitos refugiados se encontram nessa cidade de Tindouf. A Argélia é o país que mais apoia e patrocina a Frente Polisário para combater o Marrocos. E no último vídeo, quem acompanhou, nós vimos que a Argélia e Marrocos não possuem uma boa relação desde a independência da Argélia, né, em meados do século XX. Então, no século XIX, por volta dos anos 1880,
a Espanha ocupou esse território que o Marrocos já reclamava ser território dele antes da ocupação espanhola. Ok? O Marrocos não era independente, tudo bem? Ainda também não era independente nesse momento. Mas antes do Marrocos também ser controlado por uma potência europeia, esse território já fazia parte, segundo Marrocos, do que é o Marrocos, do que seria o Reino do Marrocos. Entre 1958 e 1976, isso já no século XX, os territórios espanhóis, no que é hoje o Saara Ocidental, eles foram agrupados e foi criado o Saara Espanhol. Em 73, foi criada a Frente Polisário, que é uma frente popular de liberação de dois territórios espanhóis, que é Saguia, El Amra e Rio de Oro. Em novembro de 75, Marrocos e Mauritânia e a Espanha assinaram um Acordo de Madrid, onde a Espanha cede os territórios para esses dois países que também participaram do acordo, Marrocos e Mauritânia. Lembrando que o Marrocos já reclamava esse território antes da ocupação espanhola. Já é comentado que esse território pertencia ao Marrocos. Em fevereiro de 76, a Espanha se retira, o Marrocos e a Mauritânia anexam os territórios, a Frente Polisário ela vai proclamar a República Árabe Saharaui Democrática como um país independente e começa um conflito entre as forças da Frente Polisário e tropas do Marrocos e da Mauritânia, que vieram ocupar o território deixado pela Espanha. Em 79, a Mauritânia vai renunciar à sua possessão territorial, mas o Marrocos não renuncia. Em 82, o Saara Ocidental ingressa, é aceito como nação, como Estado independente na União Africana. E em 84, em protesto ao ingresso do Saara Ocidental na União Africana, o Marrocos se retira e só retorna em janeiro de 2017. A União Africana ela é um bloco de nações do continente africano e reconhecer o Saara Ocidental realmente, como o Marrocos não reconhecendo o Marrocos ocupando o território, o Marrocos escolheu se retirar como forma de protesto. Porque para o Marrocos, o Saara Ocidental não é um território livre. E isso feria a soberania do Marrocos. Entre 88 e 1991, há um cessar-fogo do conflito entre tropas marroquinas e as tropas da Frente Polisário. Esse cessar-fogo é intermediado pela ONU e é criada a MINURSO, que é a Missão das Nações Unidas para o Referendo no Saara Ocidental. Eu coloquei aqui a fonte, o report, relatório do Conselho de Segurança da ONU e todas as fontes aqui colocadas em parênteses e dados, vocês podem acessar na descrição do vídeo, que vai ficar aqui embaixo também. O que aconteceu após 91? Após a criação da MINURSO, do cessar-fogo, a ONU criou o cargo de enviado especial, junto com representantes do Secretariado-Geral da ONU. Eles tentaram intermediar alguns encontros, formais e informais, entre as partes, e as partes são, para efeito de conhecimento, são a Frente Polisário e o Marrocos. E esses representantes das Nações Unidas também visitaram a região e países da região, não só Marrocos, mas também outros países, a Mauritânia, a Argélia e o próprio Saara Ocidental. Foram apresentados diferentes planos de paz, tanto por parte do Marrocos e dos representantes do Saara Ocidental, mas o Marrocos ele chegou até a aceitar relativamente alguns planos, mas de forma nenhuma aceitando a soberania e nem a autodeterminação do Saara Ocidental e nem do povo do Saara Ocidental. Um detalhe, a MINURSO ela foi criada porque seria feito um referendo
para ver se o povo saharaui aceitaria fazer parte do Marrocos ou eles queriam um território independente. Mas até hoje não foi feito esse referendo. Nesse ínterim, nesse intervalo entre 91 e até os dias atuais, também foi criado o Grupo de Amigos do Saara Ocidental, bem pouco acionado, eles lançam alguns comunicados em favor da paz, mas não é um grupo muito eficiente. É formado por Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, a Espanha, que é um ator importante na história do Saara Ocidental, e a Rússia. Em dezembro de 2018 e março de 2019, foram estabelecidas duas mesas redondas envolvendo representantes do Saara Ocidental e do Marrocos, junto com a Mauritânia e com a Argélia, mas não chegou a acordo nenhum. O representante, o enviado especial, ele renunciou ao cargo. Ele era um ex-presidente da Alemanha, renunciou ao cargo e atualmente não há enviado especial para o Saara Ocidental. E muitos estados até hoje não reconhecem o Saara Ocidental, entre eles o nosso Brasil. Então, por que o Saara Ocidental é importante? Por que todo esse imbróglio em torno dessa região? Primeiro porque na parte terrestre, de riquezas terrestres, existe uma via muito importante, que é a rota número 1, ou a autoestrada número 1, que liga o porto de Tanger, lá no norte do Marrocos, como vocês podem ver no mapa, à cidade de Guerguerat, lá no sul do Saara Ocidental. E é uma via muito importante de fluxo, de produção, de comercial, não só com a Mauritânia, mas também a produção que sai desse entorno das vias, ela é ligada e enviada para portos. Não só o porto de Tanger, mas outros portos do Marrocos e também de El Aaiún, no Saara Ocidental. Então, ela é importante porque ela está próximo da costa e próximo do mar para fazer comércio com outros países que não sejam países fronteiriços. Em 2020, novembro de 2020, houve o primeiro, não o primeiro, mas uma das piores interrupções de cessar-fogo. Houve o bloqueio da via em Guerguerat, o que impediria o comércio com a Mauritânia, e ele foi liderado por esse senhor que nós vemos à esquerda. O nome dele é Brahim Ghali, ele chegou a ser presidente do Saara Ocidental. A eleição dele foi em Tindouf, lá no campo de refugiados na Argélia, e recentemente ele esteve nas manchetes de jornais porque ele foi fazer um tratamento de coronavírus. Ele vive na Argélia. Fazer um tratamento de coronavírus num hospital de Madrid, e ele é réu em muitos casos ele está bastante envolvido, enrolado com a justiça espanhola, entre eles por conta de homicídios e questões nessa mesma direção. Ele foi se tratar na Espanha, voltou para a Argélia, houve o protesto do Marrocos, mas ele voltou para a Argélia e não houve julgamento lá na Espanha. Embora houve muita manifestação no Poder Judiciário espanhol, mas não houve um julgamento efetivo nem prisão. Então essa via é importante, a via número 1, mas o principal motivo da presença do Marrocos, além de já ser uma região que o Marrocos já reclamava como território antes da ocupação espanhola, é a principal riqueza, que é o fosfato. Como podemos ver à esquerda, o Marrocos e o Saara Ocidental juntos, eles têm a maior reserva mundial de fosfato, muito superior ao segundo lugar, que é a China. E por que o fosfato é importante? Bem, muitos países árabes eles têm o ouro negro, que é o petróleo, e o Marrocos, com a ocupação no Saara Ocidental, eles têm o ouro branco, que é o fosfato. E o fosfato tem aplicação no nosso cotidiano, na fabricação, por exemplo, para o mercado agrícola, fabricação de fertilizantes e pesticidas. Ele é um importante componente para o tratamento do solo. Na indústria alimentícia, por exemplo, ele é muito usado em laticínios, em refrigerantes, como ácido fosfórico, em carnes,
principalmente frango e carne suína também, para manter a umidade da carne. Na indústria têxtil, ele é empregado na fabricação de tecidos, alguns tecidos especiais, inclusive, como retardador de chamas em tecidos e também para a fabricação de explosivos. Então, essa é a importância, essa é a grande riqueza do Saara Ocidental, é o fosfato. E é predominantemente em relação a todo mundo, somado não dá o que existe no Saara Ocidental, junto com Marrocos. Especialmente lá naquela cidade que nós comentamos no início, Bucra, e a principal saída do porto de El Aaiún, para exportar para países como que nós vemos aqui, 2019, 2020, alguns dados do Sahara, Western Sahara Resource Watch. Então, os principais importadores dessa riqueza do Saara Ocidental são a Índia, a Nova Zelândia, a China, o Brasil, em quarto lugar, as Filipinas e o Japão. É interessante que nós vemos aqui os carregamentos de 2020 no lado direito, que a Índia teve 14 carregamentos e o Brasil e a Nova Zelândia tiveram 3. Mas o Brasil, a principal entrada do fosfato Saharaui é pelo Porto de Santos e por essa empresa chinesa. Não é possível confirmar, até o próprio gráfico mostra, a própria tabela, mas a China Molybdenum é a empresa e ela atua aqui no Brasil no mercado de fertilizantes e na mineração e beneficiamento, né, que seria como se fosse a purificação de minerais como o nióbio e o fosfato, que são essenciais para a atividade agrícola. E o Brasil é um grande produtor agrícola, um dos maiores do mundo também. Um outro motivo são as riquezas marítimas, envolvendo essa região aqui que se sobrepõe no lado direito, perto de onde está escrito Limites Potenciales. É uma região que existe uma grande riqueza aqui embaixo. Então, em janeiro de 2020, o correspondente à Câmara dos Deputados no Marrocos aprovou a ampliação da plataforma continental marroquina. Importante ressaltar que todos os países têm direito a 200 milhas náuticas de plataforma continental. Mas pode chegar no máximo até 350 milhas com autorização da ONU. Então, internamente, o Marrocos já aprovou. E isso foi submetido à ONU. Mas a Espanha também já tinha pleiteado à ONU, em 2014, a ampliação da sua plataforma continental nas Ilhas Canárias. Agora, a gente vendo aqui a linha de divisão, é o seguinte: Marrocos fica no norte, o Saara Ocidental fica no sul. E essa ampliação da plataforma continental é em território do Saara Ocidental. E quais são os interesses aqui nessa região? Nessa área que se sobrepõe, inclusive, gerou um contencioso com a Espanha. Primeiro é o pescado. O pescado nada mais nada menos é do que o peixe. Certo? A pesca. A exploração do leito marinho para petróleo, por exemplo, e outras riquezas. E também já foi encontrado aqui o Monte Tropic, que é um dos montes submarinos mais altos do mundo, é o segundo ou terceiro, e ele tem uma riqueza muito importante. Em 2016, uma expedição científica chamada James Cook 142 foi chefiada pelo Reino Unido, mas que teve presença de cientistas brasileiros e espanhóis. Olha a Espanha de olho, por conta da presença das Ilhas Canárias. Descobriu que esse Monte Tropic, ele tem na sua crosta, ele tá submerso, esse monte, tem na sua crosta riqueza de ferro-manganês, que é uma liga metálica de minério que indica que pode haver altas concentrações de minerais como o telúrio e o cobalto. Mas para que servem esses minerais? Bem,
Esse Monte Tropic ele pode conter cobalto suficiente para produzir baterias para até 277 milhões de carros elétricos. E o telúrio, ele é um elemento muito empregado para a fabricação de painéis solares, que é energia renovável. Olha só a importância dessa região para o Marrocos e para o Saara Ocidental. Esse é um dos motivos que existe essa disputa entre Marrocos e Saara Ocidental. É um dos motivos, inclusive, que levou nessa semana o vídeo está sendo postado, mais especificamente no dia 24 de agosto, países como a Argélia, na verdade, romper relações com Marrocos. Não foi esse o motivo essencial, mas esse motivo também se encontra, que é a presença considerada pela Argélia ilegal no Saara Ocidental, e esse é o motivo que levou o Marrocos a reconhecer o Estado de Israel, um país árabe reconhecendo Israel, e esse é o motivo de países não se concentrarem se posicionarem contrário a Marrocos, porque a presença deles na exploração e na importação desses minerais, como fosfato, legitimam a presença do Marrocos no Saara Ocidental. Então, senhores, essa foi a apresentação de hoje. Eu agradeço a todos pela atenção, quem ficou até aqui ouvindo o vídeo. Eu peço que vocês deixem seu like, deixem comentários, se ficou bem explicado. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Quem puder também se inscreva no canal, que nós temos vídeos todas as sextas-feiras. Muito obrigado e até a próxima semana. Nos vemos até lá.